Sobre esse conflito que impacta o mundo, a gente lembra que a expansão da OTAN, que é a organização do Tratado do Atlântico Norte no leste europeu, foi um dos motivos que levaram Vladimir Putin a invadir a Ucrânia lá em fevereiro de 2022. Então agora esse ponto tão delicado está perto de se concretizar. O secretário-geral da OTAN disse hoje que todos os aliados da entidade concordam que a Ucrânia vai ser membro da aliança. Jens Stoltenberg afirmou que os países membros da OTAN estão ajudando a Ucrânia a entrar na organização e que está confiante que haverá um consenso sobre um caminho para o país. Por isso a gente convidou o Ricardo Cabral, que é professor de História e Relações Internacionais, para explicar como essa fala pode mudar o rumo da guerra. Ricardo, a gente lembra que lá no começo da guerra você dizia o seguinte: é mais fácil a Ucrânia entrar para a União Europeia do que entrar para a OTAN. Agora me vem uma declaração dessa. Boa tarde para você. Boa tarde a todos, boa tarde, Heródoto, boa tarde, Kelly, e boa tarde a todos os telespectadores. A situação está cada vez mais difícil. Você lembrou bem a questão do motivo da entrada da invasão russa à Ucrânia. Não podemos esquecer disso, foi uma invasão. Não podemos passar pano quente, dizer que é narrativa ou que teve alguma motivação. A motivação foi bélica, né? Você impedir que a OTAN expandisse sua fronteira para próximo da fronteira, mais próximo ainda da fronteira da Rússia. Isso aconteceu. Então, há uma guerra. Agora, por outro lado, nós temos que lembrar que foi o comportamento agressivo e a invasão da Crimeia em 2014 que motivou a Ucrânia a se aproximar cada vez mais da OTAN. Então, são dois paralelos que nós temos que fazer. Há uma questão de insegurança por parte das antigas repúblicas soviéticas, ou algumas delas, e com relação vamos dizer assim, a agressividade da política russa. E isso leva, né, a esse momento que nós nos encontramos. O Stoltenberg, ele falou que não será neste momento de guerra, porque se a Ucrânia fosse aceita agora na OTAN, a resposta teria que ser do conjunto da OTAN contra a Rússia. Então, eles vão esperar essa situação se resolver, que não deve ser por agora, deve demorar ainda pelo menos esse ano. E a questão é como ficará essa situação após a guerra da Ucrânia, com a entrada da Rússia, com a entrada da Ucrânia na OTAN. Eu lembro que, ao que parece, Putin tem um objetivo muito claro, que é incorporar aquela área de Donbás, ou seja, a área que vai de Kherson, né, a Luhansk. E, a princípio, também algumas operações estão sendo desenvolvidas na região de Kharkov e Sumi, vamos dizer, mais ao norte. Ou seja, fazendo uma meia-lua, retomando aquela invasão inicial, aquela ocupação inicial que depois retrocedeu para eles se fixarem na região de Donbás. É provável, não estou afirmando isso, que esse projeto, né, ganhe mais força, tendo em vista essa posição do Stoltenberg em relação à Ucrânia, da entrada na OTAN. Professor Ricardo, é possível a gente dizer que essa guerra, nesse momento, como você lembrou muito bem agora, ela está tomando uma outra dimensão? Na semana passada, os russos disseram que alguns drones foram jogados sobre Moscou. Hoje, uma cidade russa que está bem ali na fronteira da Ucrânia também foi atacada, algumas pessoas se feriram. A Ucrânia diz que não tem nada com isso. E a Rússia não reconhece, dizendo que são grupos anti-Putin de russos que estão atacando russos. Isso é uma mudança no cenário, não? Nós estamos vendo uma escalada, né? Quando eu já comentei aqui, inclusive com vocês, na guerra não existe santuário. Né? A Ucrânia está sendo invadida, está sendo atacada, e a Rússia não pode se achar no direito de não ter o seu território atingido. Os ucranianos têm toda a razão e todos os motivos para revidar. Isso é um ponto. O segundo ponto é a escalada. Né? Nós estamos observando que esses grupos anti-russos, se é que eles existem realmente, eu tenho algumas dúvidas sobre isso, se não são elementos, né,
até mesmo russos, que são mercenários contratados para fazer esse tipo de operação dentro do território, como forças, como a gente chama de RSG, né? São grupos de sabotagem treinados para fazer esses ataques esporádicos e pontuais, visando minar o moral russo. Isso tem um objetivo. Esses grupos não conseguem atingir a Rússia de forma violenta, de forma letal, vamos dizer assim, mas coloca, né, um ponto, né, de interrogação na capacidade russa de defender o seu território. Então, isso afeta o moral da população, sem dúvida nenhuma. Podem falar o que quiser, mas isso afeta. E isso é uma escalada. Nós estamos observando qual a resposta russa. Os russos têm, primeiro, responderam com mísseis, que eles têm alguns milhares, eles podem usar bastante. Daí, os ucranianos terem pedido baterias antimísseis, Patriot, Iris e outros sistemas às potências ocidentais para se defender. Os russos aí escalaram mais uma vez, quando eles foram atacados por drones. Eles começaram a atacar as cidades ucranianas, também com drones, principalmente o Lancet 2 e enxames de drones. Esses enxames, o drone, esse Lothar Munition, munições vagantes, eles costumam ser precisos. Mas, quando você lança um enxame, 10, 12 drones nesse sentido, a precisão diminui. Daí, nós estamos vendo acontecer que cai em alvos errados, né? Cai fora, vamos dizer assim, do objetivo principal, diferente do míssil, que quando é lançado, o míssil foi lançado, atingiu o Ministério da Inteligência ucraniano, a GRU ucraniana. É diferente, essas munições são precisas, mas em enxames a precisão diminui. Sim, professor, a gente pode dizer que a Rússia acabou impulsionando o crescimento da OTAN, porque hoje o secretário-geral da OTAN diz que a Rússia não pode vetar o crescimento da OTAN e ainda sinalizou que é preciso dar continuidade na entrada da Suécia. A gente pode dizer que, em vez de enfraquecer, a OTAN está ganhando força? Com certeza, eu concordo absolutamente, né, com isso. Por quê? Nós estamos vendo, só vou dar um exemplo, né? A Finlândia teve muito boas, depois da Segunda Guerra de Inverno, né, a partir do final dessa guerra, em 1945, a Finlândia e a União Soviética tiveram excelentes relações. O fim da União Soviética, o começo da Rússia, e até ano passado, a Rússia e a Finlândia também tinham uma excelente relação. Economicamente, elas são muito interligadas. A Finlândia depende de muito material russo, né? A infraestrutura finlandesa é ligada à infraestrutura russa. E o que aconteceu? A insegurança foi tanta que o parlamento finlandês aprovou um pedido para ingresso na OTAN. E detalhe, as pesquisas de opinião foram amplamente favoráveis ao ingresso da Finlândia na OTAN. A questão da Suécia é presa a uma outra questão que não está ligada diretamente à Ucrânia, mas sim aos curdos, ao apoio que a Suécia dá aos curdos. E aí o presidente Erdogan, né, recentemente reeleito, ele é contra, né, ele quer uma mudança de postura dos suecos, que até agora estão com dificuldade de fazer isso. Mas o principal foi a entrada da Finlândia pelos 1.400 quilômetros de fronteira comum. Isso obrigou os russos a reforçarem um dispositivo, e vocês já noticiaram isso a semana passada, se eu não me engano, que os finlandeses vão construir um muro. Os russos construirão um muro ou vão colocar arame farpado, etc., barreiras para a circulação, para controlar a circulação de finlandeses em território russo, algo que não existia. Pois é. Então, com isso, você mudou completamente o cenário de segurança. Pois é, e a gente segue acompanhando de perto, só para lembrar quem acompanha a gente aqui no Conexão, na OTAN vale aquela máxima, é um por todos e todos por um. Se um país pertencente à OTAN for atacado, todos se unem na defesa. Professor, obrigada pela análise, viu? Uma boa tarde, a porta está sempre aberta, até a próxima. Obrigado, um abraço para vocês. Felicidade e bom jornal. Obrigada, professor, boa tarde.